até bem, quando ele tira do time Fausto Vera, quando ele tira Rojas, quando ele tira Yuri Alberto, estavam mal, merecem sair do time sim. Apesar do Maicon ter a sua cadeirinha cativa que ele não saiu. Porém, o Corinthians começou até melhor que o Novo Horizontino, mas beija no segundo tempo. O Ranieri, no primeiro, ele sentiu lá um desconforto, ele até falou pra médica lá, uma pinçada e tudo mais. Mas, cara, ele continuou no jogo. Então não dá pra usar como desculpa a lesão do Ranieri pra ele ter saído no segundo tempo. Se ele continuou o primeiro tempo inteiro, ele sentiu essa lesão, acho que antes dos 20. Continuou o primeiro tempo inteiro e até metade do segundo vai falar que é lesão? Não é lesão. E o Ranieri, Benjamin, com todo respeito, mas ser uma perna, ele é melhor que Fausto Vera. Esse argentino de sangue doce aí, está de brincadeira. O Ranieri não pode sair do time do Corinthians. O Ranieri é a alma desse time, Mano Menezes. E aí não dá pra te defender. Culpa sua sim. Mantém o Ranieri até o final do jogo. E aí ele troca, Benjamin. O Corinthians até deu, talvez aí com as entradas ali, o menino, o Wesley, enfim. O Corinthians acaba fazendo o seu primeiro gol com o Yuri Alberto. Mas, cara, não dá. Augusto Melo, pelo amor de Deus, o momento de trocar é agora. Eu sou contra mexer em treinador, Benjamin. Eu sou contra você não manter um trabalho. Benjamin, qualquer um, pior do que tá, não vai ficar. Benjamin, de 5 jogos, o Corinthians tem 4 derrotas. Mas quem? Mas aí a função é do executivo. Não tem uma cláusula de 20 milhões para mandar embora o Mano? Então, parece... Ou não? Será que isso é mentira? Parece que é menos. Parece que nos 15 primeiros meses do contrato do Mano Menezes, se o Corinthians mandasse o técnico embora, ele teria que pagar os salários até o término de 2024. Que seria o término desse ano. A partir do próximo ano, que o contrato dele vai até o final do ano que vem, são 3 meses de salário a multa rescisória. Ou seja, se o Corinthians mandar ele embora agora em fevereiro, ele terá que arcar com os restantes aí dos salários até o término de 2024. Isso daria talvez em torno de uns 10 milhões, não seria de 20, mas é muito dinheiro também. Parabéns pro Duílio. Pois é. Isso aí. Parabéns pro Duílio. Duílio Monteiro Alves foi o pior presidente da história do Corinthians. Augusto Melo, eu cansei de falar para você, tem que fazer uma auditoria. É óbvio que o Corinthians tem que olhar para o presente e principalmente para o futuro. Mas ele falou aqui que estava fazendo. Mas não está. Não? Não. Como não? Não é auditoria. Ele falou aqui que era. Mas não é. O que está sendo feito pela Ernest Young é uma consultoria que foi a mesma usada pelo Flamengo para tentar arrumar a parte financeira. Tá? Agora, tem que fazer também uma auditoria. A gente sabe, isso aqui é Brasil, como as coisas funcionam, mas que pelo menos todos os responsáveis por ter deixado o Corinthians nessa situação sejam punidos, ao menos dentro do clube, sejam expulsos do clube, para que nunca mais possa se candidatar a nada. Porque o Duílio não pagava ninguém. Mas ninguém lá no Corinthians paga ninguém, né? Ninguém lá pagava ninguém. Aí ele assina a confissão de dívida, joga tudo pro outro. Você falar jogador, treinador, primeiro essa transição, que era a situação para a oposição. Situação não pagava ninguém, eu tinha endividado. O que vai entrar sabe disso aí, começou a prometer mundos e fundos sem poder. Falou demais. Falou demais. Então isso daí acho que tumultua. Eu vi a entrevista depois do Clássico São Paulo do Mano, ele falou, gente, primeira coisa, a gente tem que ver que eu perdi 12 e peguei 3. Eu perdi 12 jogadores. Se o time do ano passado era ruim, e todo mundo entende, acho que a gente entende geral que era ruim, rapaz, você perde 12 e aí você vem com 3, você não quer que o time vai ser melhor. Vai ser pior, como você bem disse. Mas aí é o planejamento da diretoria que saiu e da diretoria que chegou. Você deixar a ponto do Mano falar, pô, esse time aí, eu perdi 12, e você concorda comigo? Acho que o Gil jogava nesse time de hoje, não. O Renato Augusto joga nesse time de hoje? Não sei, cara, eles estão jogando no Santos, não o Renato Augusto, eu vi o Gil e o Juliano jogando no Santos, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 jogos do Santos, eles jogaram muito. A defesa do Corinthians era Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Ah, sim, que prometeram. Que era uma baita de uma dupla de zaga. O Lucas Veríssimo foi embora. O Gustavo Henrique foi contratado e acho que tá machucado, nunca vi isso, não joga. Esse Félix Torres é bom jogador. Bom jogador. Mas aí o Caetano foi expulso. Mas o que não dá pra entender, Benja, Luiz... Ó, tem um recado pra você aí. Peraí que o maluco do Dinei, eu não sei nem o que é, hein, gente. Vindo do Dinei eu tenho até medo, mas o Dinei mandou um vídeo pra nós aí. Vamos ver o Dinei. Cuidado, hein, produção. O Dinei, hein. Augusto, sabe que eu gosto muito de você, te admiro. O Mano Menezes já deu, Augusto. Já deu, Mano Menezes. É pra ontem. Você tem que tomar decisões rápidas como presidente. E vou falar uma coisa pra você, jogador. Tenha vergonha na cara. Vocês não têm vergonha na cara.
passar essa vergonha contra o Novo Horizontino. O Corinthians é muito grande pra vocês. Augusto, mano, já era, hein? Ah, tudo bem, eu tô vendo, Sheik, mano, Luiz. Eu tô vendo que a torcida do Corinthians elegeu o Mano o grande vilão, tá? Lógico, o Mano também tem culpa, não acho que é só ele, mas tem culpa. Mas eu pergunto, tem que sair, vai vir quem? Mas vai aí, vai colocar o Danilo? Não, mas é que tá, qualquer coisa. Não, a princípio pode ser o Danilo. Benja, quando você... É o Cuca de volta? Benja, você gostaria do Cuca? Pode ser. Qualquer técnico que tenha hoje no mercado, o Corinthians tem que ir atrás. Mas o Novo Horizontino tem mais time que o Corinthians. Mas isso nós concordamos, hoje e é isso que ele tá falando. Que hoje tem, hoje tem, eu acho que ele tem mais time. Concordo. Entendeu? Mas todos nós concordamos com isso, e é isso que a gente tá dizendo. É um absurdo. É absurdo. Claro, aí eu concordo com o Campeonato Paulista, ele foi feito para os grandes avançarem para a próxima fase e se enfrentarem numa semifinal. O Campeonato Paulista, o regulamento é propício para isso. Risco de cair. Exato. O que o Santos fez nos últimos 3 anos, né? O Santos fez nos últimos 3 anos. Ô, Sheik, você mandaria o Mano Menezes embora agora? Resolve? Então, Benja, não dá para atribuir tudo na conta do cara, né? Eu acho isso uma covardia com ele. Ele tem culpa, é óbvio que ele tem culpa também, mas quem entra para jogar são os jogadores. A gente está falando aqui de entrega. Agora, sobre contratações, a gente conversa muito aí, o Mano, aí, a respeito do Fabinho. O Benja, não contratou o Fabinho? O Fabinho tá aí. Ou foi só para mostrar, olha, contratamos, tá aqui, ó. Não, o Fabinho tá aí, é um cara que entende de futebol. Pega o Fabinho, bota ele no mercado e manda ele atrás de jogadores, porque se encontra. Você pega jogadores aí, vou falar um exagero aqui, um absurdo, se tratando de Corinthians. Você pega jogadores da segunda divisão, e tem jogadores hoje da segunda divisão que são melhores do que esses que estão hoje. E tem que ter fome. Esses jogadores de hoje do Corinthians parece que não tem fome. Tá, mas não tem jogador no mercado, tem sim. Sabe por que tem? Em 2010, 11, o Corinthians montou um time que conquistou vários títulos, e todo mundo sabe disso, de um grupo de operários. Pegou atletas que vieram de clubes pequenos, mas atletas que têm desejo, vontade de vencer. Não tem o Corinthians pega um caminhão de dinheiro e contrata jogadores sem perfil. Não tem perfil para jogar no Corinthians. Simples. Ô, Sheik, você fala que o Corinthians contratou o Fabinho Soldado. Deixa eu te falar. Quem manda no departamento de futebol do Corinthians, acredite se quiser. Quem é, mano? Rubão. É o Rubão. Ele fala abertamente dentro do CT. Aqui, quem manda sou eu. O Mano aqui, pergunta pro Mano, o Corinthians apresentou o Pedro Raul. Quem é que deu a camisa pro Pedro Raul? Rubão. Inclusive o Fabinho Soldado não estava nem dentro da sala, Sheik. Ele foi contratado para ser executivo de futebol. Na apresentação do Pedro Raul, ele não estava presente. Sabe por quê? Por quê? Porque é para demonstrar, né? Porque todo mundo falando, o Augusto deu uma encostada no Rubão. Não, aquilo foi para mostrar o seguinte, vocês estão vendo quem manda? Sou eu. Óbvio. Então, velho, um departamento de futebol que é comandado por um cara desse, fraco, inexperiente, que rebaixou o Corinthians, rebaixou o Guará, você lembra? Você que é o rei do futebol do interior? Quem rebaixou? Quem não só rebaixou, como acabou o Guará, né? Quem era o responsável? Rubão. Então, velho, nem na apresentação ele tava, Sheik, o Fabinho. Mas isso é um absurdo, Benjamin, isso é um absurdo. Então, às vezes, a cobrança cai em cima de pessoas responsáveis, sim, como o Mano é responsável, os atletas também são responsáveis, mas aí o torcedor não consegue enxergar essas situações. O Fabinho é um cara que é capacitado, sim, e ele pode ir ao mercado e buscar atletas para vestir essa camisa do Corinthians e honrar a camisa do Corinthians. Tem sim no mercado, Benjamin, tem sim. O que precisa é de gente capacitada e com boa vontade de fazer e sem pensar no dinheiro. Tem jogadores baratos no mercado, sim, que podem vestir a camisa do Corinthians e entregar mais do que o que está sendo entregue hoje. Isso é um absurdo que está acontecendo com o Corinthians. E o problema todo não está só dentro de campo, não, está fora de campo. O problema também está fora de campo. Isso aí é reflexo do que está acontecendo fora de campo. E o torcedor precisa ir lá no CT, o torcedor não gosta de cobrar, vai lá bater um papo, sem violência, vai lá conversar. Tem que cobrar o Rubão. E aí, meu filho? O Fabinho tá aqui pra quê? Então manda o Fabinho embora. Isso é fachada? Isso é de mentirinha? Bota o cara pra trabalhar.
Então, Benja, não dá para atribuir a culpa só nos atletas e na comissão técnica. A diretoria tem sua parcela também, e vou te dizer, muito grande. Concordo 101% com o Sheik, Luiz, porque olha, chegaram no começo do ano pro Mano Menezes, teu zagueiro é o Lucas Veríssimo. Então na cabeça dele já programou o time com o Lucas Veríssimo, tá? Depois fala assim, trouxemos o Mateuzinho, lateral direito, que você queria. Você pediu o Mateuzinho, tá aqui o Mateuzinho. Lucas Veríssimo foi embora. Mateuzinho foi embora. O Fausto Vera continuou. O Rojas continuou. O Maicon, não sei por que a diretoria renovou. O Yuri Alberto tinha proposta, não quiseram vender, continuou. Tá? O Mano Menezes é culpado? Culpado ele não é, gente. Eu hoje, no jogo de hoje, eu não teria tirado o Ranieri. Para mim, o Ranieri é o melhor jogador do Corinthians hoje. A não ser que tenha acontecido alguma coisa. Agora, gente, o que o cara podia fazer? O cara precisava mexer no time hoje. Precisava mexer. Tá tomando de 3, mas, Benji, o grande ele olha problema, pro banco, tá. O Fausto Vera, o Rojas, que é outro mas... ruim que entrou, que eu esqueci. Não, mas, Benji, independente disso daí, eu concordo com você com relação a isso. Roberto. Mas ele precisa dar uma cara pra esse time. O Corinthians hoje, ele continua sendo um arremedo, como era no ano passado também. E eu acho que quando você tem uma pré-temporada, por mais que você tenha perdido alguns jogadores, e perdeu de fato, mas você precisa trabalhar com o que você tem. Cara, em termos de nome, em termos de qualidade, em termos de investimento, o Corinthians é muito mais do que São Bernardo, do que Ituano. Quem ele colocaria de zagueiro hoje, por exemplo? Hoje era o Gustavo, porque o menino foi expulso na última rodada, não tinha o que fazer. O Fagner pregou, precisava sair. Coloca quem? Mas, Benja, a questão não é o pregar. Até pregar, Benjamin, o Corinthians também não produz. O Palácio machucou. O Corinthians hoje é um time, Benjamin, não adianta se escorar em desculpas. O Corinthians, ele é ineficiente em todos os setores, desde a parte administrativa até na parte técnica e na parte prática, a questão dos jogadores dentro de campo também. Os jogadores não se cobram quanto precisavam cobrar. O Mano Menezes não conseguiu dar um padrão pra esse time até hoje. Não dá pra ver como é que o Corinthians joga, Eu ousaria, cara. O time da Copinha. Opa, vamos lá, Sheik. Fala, Sheik. Diga. Só em cima disso que o Mano tá falando, o teu xará, mas o treinador, ele é um cara experiente, ele é um cara que entende futebol. Uma coisa no dia a dia, ele tentar implantar um trabalho ali e os atletas não corresponder, porque o Mano é um bom treinador. Isso todos nós sabemos. Agora, o Corinthians não tem uma cara. O dia a dia, mano, existe trabalho no dia a dia. O difícil é que esses atletas não conseguem pegar o trabalho. O que o Mano tem na mão hoje, o trabalho que ele passa no dia a dia, esses atletas não conseguem assimilar. Então, ele não é impossível. Então, não dá para atribuir, o Corinthians taticamente é horrível. Cara, o trabalho é feito. Imagino eu que o trabalho seja feito por conta do treinador que a gente está falando. Eu não sou defensor do Mano, não, e todo mundo sabe disso. Agora, de que adianta? O trabalho está lá no dia a dia e os atletas não conseguem pegar o trabalho. Isso acontece no futebol. O treinador implanta ali, vai, bate. O gol que o Corinthians sofreu, o segundo, terceiro gol, já não lembro mais, tantos gols. O zagueiro do Corinthians, 2 zagueiros do Corinthians não acompanham a trajetória da bola. Eles ficam torcendo para a bola não entrar ou bater na trave e sair. Isso é um absurdo para quem entende futebol. O cara tem que acompanhar a jogada até o final. Isso são detalhes da bola. Então, certamente o treinador fala isso, mas é o atleta que tem que fazer. Mas, Sheik, só uma pergunta, já que você foi atleta e você sabe melhor do que ninguém... Ele não foi atleta, ele foi jogador de futebol. Não, mas foi atleta também, o Sheik corria, o Sheik se dedicava, quando ele queria se dedicava. Dos 7 dias da semana, ele escolhia para se dedicar. Mas aí fazia 2 gols em final de Libertadores. E é monstro. Mas, Sheik, o negócio é o seguinte, cara, você falou que os jogadores não estavam pegando o que o Mano Menezes estava tentando transmitir nos treinamentos e talvez por isso o Corinthians esteja jogando bem. Pelo seu feeling de ex-atleta, esses caras do Corinthians hoje correm pelo Mano Menezes, diante das declarações que ele já deu, meio que colocando a cabeça de alguns jogadores numa bandeja, se colocando alheio a essas situações, porque a gente sabe muito bem que o jogador, quando ele quer, ele ferra o treinador. E o fato do Corinthians não ter renovado com alguns jogadores que eram líderes dentro do elenco, também, até pelo fato do Mano Menezes também não ter feito questão dessa renovação, isso não pode ter prejudicado talvez o relacionamento do Mano Menezes com os remanescentes que ficaram lá? Pode, com certeza. E a resenha de vestiário, certamente, isso aí é um fato, né?
algumas declarações do Mano, eu acho que ele foi muito infeliz, sobretudo envolvendo alguns atletas, e a resenha dentro do vestiário, os caras falam, os caras conversam. E daí dentro de campo, mais uma coisa, reflete sim dentro de campo, em comportamento, em entrega, é aquela situação, pô, eu vou correr pelo meu treinador. Quando o treinador é maneiro, abraça tudo, abraça todos, o cara corre para ele dentro de campo. E algumas declarações do Mano, sim, não foram legais, isso reflete? Sim, também. E os atletas não correm. Mas, assim, acho que o problema do Corinthians, são tantos problemas, mas eu acho que o maior problema do Corinthians realmente são os atletas. Você vê que os caras não conseguem pegar o mínimo. Não é possível que um mês, não sei quanto tempo, 40, 50 dias de trabalho, o mínimo para um atleta profissional é que pegue, no mínimo, a parte tática. Pô, tenho 30 dias para 15 dias para fazer uma pré-temporada. Cara, hoje a preparação física ela está muito evoluída. Em 15 dias, pô, o atleta já tem um condicionamento físico bacana que dá para fazer um jogo desse. O Ben já citou agora, o Fagner morreu, o João cansou. Não é possível, gente, não é possível. Isso é comprometimento. E o Corinthians de hoje, esse time do Corinthians, é nítido, não tem comprometimento com o trabalho. Trabalho esse feito pelo Mano. Mas deixa eu te falar, tem comprometimento com quem, Luiz Ademar? Ultimamente, o Fagner jogou bem com que treinador? O Fausto Vera jogou bem com que treinador? O Matias Rojas jogou bem com que treinador? Yuri Alberto, o Mano vai falar que o Vitor Pereira jogou. Depois jogou bem com qual treinador? Exatamente. O problema é treinador? Não é. Assim, eu respeito o Sheik, jogou bola, tem título nas costas e tal, conhece de vestiário e tal. Mas eu acho que assim, por exemplo, você falar para jogador que joga no Corinthians comprometimento... Precisa pedir? Não precisa, né? O Muricy fala uma coisa que eu concordo demais. Você joga no Corinthians. Quem não queria jogar no Corinthians? Quem não queria vestir essa camisa? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente já pensando pro Santos, porque já passou, já apanhou do Novo Horizontino. Garro. Não, mas eu tava vindo pra cá, tava vendo na TV e tava ouvindo na Transamérica, falaram que acho que vai jogar contra o Santos. Parece que contra o Santos ele vai estar liberado, me parece. Eu vi a informação do setorista. Naquele vídeo que vazou, Vazou, né? Pois é. Vazou com alguém aqui do lado dele, assim, ó. E ele só faltou fazer assim, ele ó. fala, hein? Se passar de fase, segura, hein? Naquele mesmo vídeo, Benji, o Augusto fala que a inscrição do Garro aconteceria segunda-feira, no caso isso, amanhã. Eu vi isso aí também. Fala. Não, só finalizando. Então eu acho que, assim, ele não tá fugindo. Eu acho que eu gostei da postura do Mano. Não, mas ele podia dar aquela desculpa. Eu queria isso, eu queria aquilo. Mas ele dá umas pinceladinhas nos caras ali também, naquela hora que ele fala. Então, aquela vantagem que nós poderíamos ter tido quando tivemos 2 chances antes de tomar o primeiro gol. O que é uma verdade. O time estava melhor que o Novo Horizontino. Que os adversários não têm encontrado dificuldade para fazer gol na gente. O time voltou desatento no segundo tempo. Ô, Sheik, tem alguma coisa que mais te chamou a atenção aí na coletiva do Mano? Então, Benji, é legal assim ele chamar essa responsabilidade, assumir nesse momento é importante, né? O comandante, proteger seus atletas, mas ele fala uma situação ali, ele toca num ponto que eu não acredito muito, né? Ele fala de justiça, que futebol não é justo. Acho que futebol é merecimento, né? É feito um planejamento, boas contratações, um baita treinador com estrutura, com preparador físico bom, competente, com time qualificado, e daí você conquista as vitórias. Isso se chama merecimento. Eu acredito nisso no futebol. Quando você não planeja nada, quando a moda, você falou aí, né? Parece a várzea lá, aquele futebol final de semana. Discordo também quando ele fala do Corinthians, que poderia no primeiro tempo. Esse negócio do poderia, tem que ter competência para fazer isso aí, colocar a bolinha, como diz um amigo meu, colocar a bolinha ali dentro do quadradinho. Então, isso é competência também e merecimento. Hoje o Corinthians não mereceu, como não vem merecendo esse ano e como também não mereceu em 2023. Esse é o Corinthians, essa é a realidade do Corinthians. Bom, para a gente mudar um pouco de assunto, né? Sheik, uma pergunta para você, para o Luiz Ademar e para o Mano. Você acredita num milagre do Campeonato Paulista ou para você já era pro Corinthians? Do jeito que está hoje o Corinthians, e pra gente que entende um pouco de futebol, já era. Você está falando de título?
Tô falando pelo menos uma classificação. Semana passada você cravou que o tabu contra o São Paulo ia acabar. E acabou. Por exemplo, você acha que o Corinthians ganha do Santos quarta? Os próximos jogos é o Santos na Vila quarta e a Portuguesa, que não ganha de ninguém, no domingo. Você acredita numa classificação ou para você já era? Narigudo, tem coisas que só acontecem com o Corinthians, né? Nós sabemos disso, né? Quando o Corinthians é envergonhado, rebaixado da maneira que está sendo, principalmente dentro da sua casa, principalmente dentro da arena, o Corinthians tira forças, né, de lugares que a gente não imagina. É o que a gente torce para esse elenco que até agora não dá muitos motivos para que acreditamos nisso, mas é Corinthians, tem um peso da camisa que não joga sozinha, a camisa não joga, quem joga é quem está dentro da camisa, mas é muito respeitado e a gente acredita, sempre vamos acreditar no Corinthians, porém esse Corinthians não, como cravei lá que o tabu acabaria, esse Corinthians de hoje não classifica. Ô Luiz Ademar, você acredita num milagre aí de uma classificação ou já era o Paulistão? Bom, para título já era. Agora é o seguinte, classificação eu acredito. O Red Bull Bragantino ganhou agora também no mesmo horário do Santo André. E então ele foi a 7 pontos. O Corinthians tem 3. A Inter não vai jogar com o São Paulo, porque o jogo tem 3 pontos. Mas você vê, mas o segundo colocado tem 6, é o Mirassol que perdeu ontem do Água Santa. Então acho que para classificação eu acredito que o Corinthians classifica. Você acha que o Corinthians ganha do Santos? Não acredito que ganhe do Santos. Mas, por exemplo, contra a Portuguesa ele é muito favorito, pelo que vem desempenhando. Hoje também era. Sim. Não. Hoje não era. Era. Não era. Pra mim. Pelo futebol que tá jogando essa temporada, e eu que acompanhei o Novo Horizontino na Série B, por exemplo, o Lepo, lateral direito, joga no Corinthians com o pé nas costas. Deixa eu te falar um negócio. O camisa 10, o Marlon, que o Palmeiras quer, joga no Corinthians com o pé nas costas. Sabe, tem uns 3, 4 jogadores do Novo Horizontino que nesse Corinthians eles jogam com o pé nas costas. Deixa eu te falar um negócio, você não conta pra ninguém. O Edinho vai tirar o áudio rapidinho. Eu fiz minha fezinha hoje lá na KTO, fui seco no Corinthians. Então você tá com dinheiro pra jogar fora. Eu errei tudo. Você tá com dinheiro pra jogar fora. Eu botei que o Corinthians ia fazer o primeiro gol, errei tudo. Mano, você acredita ainda no milagre de uma classificação ou já, Elvis? Ganha do Santos pra ser quarta? Eu acredito que pode vencer, Benja, porque o clássico não é verdade. Eu gosto desse otimismo. Dá sorte aqui. Ele não consegue, Emerson. Não, mas é verdade. Ele não consegue. Benja, se nada acontecesse de diferente, eu votaria no favoritismo do Santos para essa partida. E é fato. Porém, o grande problema, Benja, é que o Corinthians, fora o fato de estar mal, e eu concordo com todos vocês, com tudo que vocês disseram, porém, vocês estão descartando o fato novo. O fato novo é a vinda do Garro. O Garro, Benja, é um cara que ele pode dar, talvez, aí um pouco mais de qualidade para esse meio campo do Corinthians, que é tão carente. Eu acho que se o Garro entrar, de fato, jogando a bola que precisa, porque é um cara que no Tadieres jogou muito, é um cara que pode ajudar. Talvez aí até reanimar o Rojas, que é um morto, jogar com esses dois na articulação. Gente, faz um ano que eu ouço que esse Rojas vai ser reanimado. O que você tá trazendo para reanimar ele? Mas é que tá, o Garro, Benja. Choque elétrico. Então, o Garro nessa situação, ele pode ser o desfibrilador que o Rojas precisa. É isso aí, desfibrilador. Você entendeu? Numa dessa, o Pedro Raul, Benja, por mais que ele tenha perdido um gol hoje, mas é um cara que tá chegando agora, novamente no futebol brasileiro, praticamente nem treinou com o time, fez um treinamento só com o elenco. Eu acho que é um cara que pode ajudar mais do que o Yuri Alberto estava ajudando. O Corinthians, Benja, se ele vence o clássico contra o Santos, ele volta a ficar vivo na competição. É difícil, claro que é. Pela bolinha ridícula o Corinthians está jogando, mas eu volto a falar aqui, o Garro é a esperança da torcida do Corinthians. Gente, o Garro, eu não conheço o Garro, eu sou sincero, eu não me lembro de ter visto esse cara jogar. Espero que ele seja realmente muito bom. É a esperança, você viu esse cara jogar? Eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele é muito bom. Agora você precisa ver, o Rojas quando chegou também era, né? Você pega jogadores que assim, a gente... O Fausto Vera também era. Fausto Vera também era. Então a gente tem que ter aquela adaptação, tem um período, tem não sei o que e tal. Então acho que você tem que chegar e o cara tem que jogar muito. Pelo que eu entendi não ali... é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Sim, errar em 3... Pelo que eu entendi ali, o Mano vai jogar com 2 centroavantes na Vila e vai meter bola na área. Então, chuveirão. Por exemplo, a dúvida do Flamengo, uma época, se podia jogar Pedro e Gabigol. Você acha que é uma dúvida legal agora? Pedro, Raul e o Yuri Alberto podem... Rapaz, eu vou te falar, vamos lá, o Pedro Raul tirando o Goiás,
Aonde vocês lembram do Pedro Raul ter... Botafogo. Goiás. Não, Botafogo ele foi bem. Ele Quando foi ele mal no fez gol Vasco. pra caramba, foi no Goiás. Não, mas ele foi bem no Botafogo. mas no Goiás ele... Sim. Ali lembrava o Haaland. É. Mas quem? O Haaland. Aí- Você ouviu essa, Sheik? É melhor ser surdo nesse momento. Bom,